Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2019. O Virando o Jogo aqui nos canais 24 e 524 da NET e para o mundo no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital. Você acessa, compartilha o programa e, claro, pode divulgar a nossa programação aqui da RDC TV via Facebook. Você pode mandar o seu recado pelo nosso Facebook e, claro, dizendo de onde você está falando, a gente consegue fazer um mapeamento de onde a RDC TV está chegando. Então, dessa maneira, você coloca o seu nome, a cidade de onde está assistindo e, claro, manda o seu recado para também interagir conosco. Se preferir, tem o nosso WhatsApp. Vai aparecer na sua tela aí para você poder compartilhar conosco. O WhatsApp que é o 519-9815-9990. Repetindo para você anotar, se estiver fora de Porto Alegre, coloca o 51-99815-9990. Virando o jogo desta terça-feira, que vai falar muito sobre a vitória do Internacional contra o Brasil de Pelotas e, claro, projetar a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Para isso, recebemos hoje aqui no programa Otávio Hoffmann. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, boa tarde. Uma honra receber o amigo mais uma vez por aqui. Luciano Coimbra, tudo bem? Bom dia. Mais uma vez também estando conosco. E Guilherme Paz, participando. Acho que é a primeira vez que eu faço o programa contigo, segundo em 2019, Poxa, 2019 a agenda está um pouco corrida, aqui o Internacional com esses treinamentos pela manhã, então hoje consegui ver. Segunda vez, programa Virando o Jogo, eu que tive 15 participações ano passado. 15, tu anotou? Eu anoto tudo. Isso é pra cobrar depois, né? Sabe como é que é, né? Pra cobrar depois. O Otávio já assinou o contratinho lá de presença fixa, eu ainda não assinei. Eu diria que perdi as contas já, não conto. O Otávio, depois de 50 dias de férias, voltou ao programa, nas últimas 2 semanas, para falar muito também sobre as questões que envolvem a dupla Grenal. Mas falando em oportunidades, o Gui falou sobre 15 participações e oportunidades de estar no Virando o Jogo. Ontem foi um jogo também para se oportunizar, O técnico Odair deu chance aí para o Pedro Lucas, deu mais tempo para o Sarrafiori e o Internacional venceu. Não foi como o torcedor queria, Mas a vitória veio contra o Brasil de Pelotas, que fez um enfrentamento duro, mais duro do que se imaginava até. Eu acho que vai bem ao encontro do que o Odair falou na coletiva, de arrumar a casa vencendo. O Inter precisava vencer, tirar um pouco da pressão, aliviar um pouco e aí agora começar a organizar, de preferência jogar bem, fazer boas apresentações, não só vencer, porque vai enfrentar até o final do gauchão times de menor expressão, times de menor qualidade, fora o Grêmio, então o Inter precisa aproveitar o gauchão para jogar bem. E também, aparentemente, foram feitas teve bastante conversa durante a semana, porque o Odair fez substituições que não costuma fazer, Não colocou o Sobis, não tirou o Bruno colocando o Edenilson para lateral, enfim, fez o que todo mundo esperava, Dar tempo para os jovens, dar mais rodagem e pelo menos o Pedro Lucas aí correspondeu legal. Nessa questão, Diogo, o Odair Hellmann sempre perguntava, em todas as coletivas que eu vou, sempre perguntar, e os jovens da base, os meninos, os mais novos que estão surgindo, ele falou, não importa a idade, tem que me dar resultado. Se o menino tem 18, 20 ou 30, tem que me dar resultado. Mas ontem eu acho que ele pensou um pouco diferente, porque a oportunidade era muito clara que ele botaria o Sobis para resolver o jogo. O Sobis é o ídolo, dentro de casa, consagra. Mas não, ele botou o Pedro Lucas, ele arriscou. Há 2 jogos atrás, ele poderia ter feito a mesma substituição para dar o mesmo resultado, mas ele não teve coragem de fazer, eu acho. Porque tinha o Sobis voltando ao Internacional sem balançar redes. O que acontece? O Sobis vai lá, erra o pênalti e acaba. O Pedro Lucas não estava nem no banco de reservas. Mas que eu acho que o Pedro Lucas acabou ganhando essa oportunidade ontem muito em função da sua primeira participação no Internacional no Campeonato Gaúcho. Que foi uma boa partida que ele fez. E aí isso aí, querendo ou não, acabou credenciando ele a ontem
ter ganho uma oportunidade jogando em casa, ter ganho uma oportunidade jogando com o Brasil de Pelotas, que querendo ou não vem mal na tabela, e aí não é... O Internacional não tem nada a ver com isso. Sim. Tinha que aproveitar a oportunidade de jogar contra o Brasil e que vem cambaleando. Mesmo tendo feito ontem um bom segundo tempo e um primeiro tempo muito fechado. O Brasil jogou muito fechado. Até acredito que o Pedro Lucas, se tivesse entrado direto já na partida, se tivesse saído como titular, não teria sido tão bem quanto entrando numa segunda etapa onde o Brasil abriu um pouco mais espaço. Que tem aquela questão também, né, Diogo, de não queimar o jogador, Sim, não queimar o atleta. Mas é que sabe que eu gosto dessa ideia de não queimar, de cuidar para não fritar o atleta. Mas eu acho Porque que a gente sabe que o Odair fritou um atleta da mesma posição que é da base no ano passado. tá falando do Brenner, né? Um jogador que me chama a atenção porque ele era reserva desse Pedro Lucas. Sim. Né? Na categoria deles, no né? Sub-20. E aí também o Odair teve que usar porque, né, bom, A gente sabe. o que eu quero dizer é que eu acho que tudo que aconteceu ontem é uma mistura do que o Luciano disse com o que o Otávio disse. O Otávio disse, várias coisas aconteceram antes do jogo de ontem. Conversas, reuniões, discussões, falas, né? O Odair ouviu algumas coisas da direção. E o Luciano disse, o Pedro Lucas se credenciou pelo primeiro jogo. Mas ele se credenciou pelo primeiro jogo e o Odair não usava. E aí o Odair ouviu da direção que ele tinha que usar. Que precisava usar, porque o Pedro Lucas... Houve uma pressão também, de certa forma, da imprensa, que vem questionando muito em todas as coletivas o Odair e o Melo para a utilização da base. Exato. E também da torcida que queria ver esses jogadores. A partida contra o São Luís, se a gente for lembrar, o Internacional tinha 7 jogadores estreando na equipe principal, incluindo o Pedro Lucas. Sim. E teve um enfrentamento muito melhor na questão de mostrar futebol do que o segundo jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho, que foi com toda a equipe titular e que tinha apenas o Bruno estreando. Apesar de o São Luís ser o pior time desse campeonato, né? Mas fez um bom Tudo enfrentamento. bem, mas fez um bom enfrentamento. Não pode tirar o mérito, eu concordo contigo. E o Pedro Lucas, ele vem numa crescente da categoria de base, substituindo até o Brenner agora nessa lista, estando fixo na lista de Oderhelma, podendo ganhar chances na Libertadores, se corresponder. Mas o futebol brasileiro tem a carência dessa posição. Eu não vejo, não consigo imaginar. Tem o Pedro do Fluminense, mas o Pedro está machucado. Da mesma idade, algum centroavante com a mesma característica, com o mesmo potencial ofensivo. Eu não enxergo no futebol brasileiro isso. Pedro, Tem que fazer força para o lembrar. Pedro Lucas... Não me recordo. Bom, a maior prova a gente não precisa nem sair do Inter. Vamos ficar no Inter. O Inter tem um jogador peruano, que é a solução dos problemas, que vai voltar a treinar hoje, e um colombiano, que é o Trellis. Sim. E está dispensando um uruguaio. Esses são os centroavantes do Inter. Um peruano, um colombiano e um uruguaio. Concorda plenamente com o que o Gui está falando. O Pedro Lucas é um jogador da base do Inter, sendo aproveitado. E assim, ó, o Pedro tem muito para evoluir. O do Corinthians é o Bocelli, é de fora. O Daí Grêmio os tentou vários jogadores estrangeiros antes de contratar o Viseu, né, que estava fora do Brasil. Tem o Viseu da mesma idade, claro. Claro. Mas que é com uma outra bagagem já também. Já conseguiu. Outro Mas patamar. é que aí o Viseu subiu muito cedo no Flamengo. Exato. Mas Não, mais jogador- difícil também, né? É mais difícil. Sim, mas a gente está contando nos dedos quantos Por isso que eu centroavantes disse, existem no não futebol tem. brasileiro. Tu começa a ter que fazer força para lembrar o que tu tem de jogadores de... Vamos botar um limite de 22 anos. Não acho. Não Você acho. não acha? E por isso também acontece de o Trellis estar sendo utilizado como titular, a meu ver, sem nem entender direito a forma como o Inter joga. É um clube novo para ele, uma forma de jogar que o próprio Internacional está tentando buscar, modificando um pouco seu esquema, e você já está colocando um jogador recém-chegado e as pessoas já estão pegando no pé, apesar do Trellis não é nenhuma maravilha, mas é um jogador que pode contribuir. Mas daqui a pouco o Pedro Lucas, que é da casa há 11 anos, ele já compreende um pouco mais o que vem sendo feito no A Internacional. necessidade, a reclamação do Exatamente. torcedor. E como jogar, como se posicionar, o que ele tem que fazer. O Pedro Lucas sabe muito mais sobre o D'Alessandro do que o Trellis, por exemplo. Essa é a diferença, eu acho. Mas E só aí é para que mudar tá. e não ficar nessa questão, falando de o Pedro Lucas estar em casa, se o Diogo me permitir vir para minha pauta do futebol feminino, as gurias coloradas se apresentaram ontem e a irmã do Pedro Lucas, que a gente tanto está debatendo aqui, foi apresentada como atleta do Internacional. Ela é lateral, né?
Ela joga lateral, um pouco de meia também. Eu prefiro ela na meia. No Santos, na seleção brasileira, ela joga. Eu acreditava que ela vinha pro Sub-18 do Internacional, mas ela tá no grupo principal. É futebol feminino também, que a gente vai falar depois um pouco sobre essa pauta, apresentação das jogadoras do Inter. Mas é bacana, uma família de esportistas, né? Ele Pedro tá em casa. Lucas também. Não, tá todo mundo em casa. Sim. E assim, ó, eu acho que essa questão do Pedro Lucas é que ele ficou marcado agora porque ele foi o garoto que entrou e deu o resultado. Mas é a prova de que o aproveitamento da base do Inter ainda é muito pequeno, né? Porque ontem o Inter tinha o Pedro Lucas e o Roberto no banco. Afora esses dois jogadores da base, não tinha mais nenhum. Porque o Heitor e o Nonato ficaram fora do banco de ontem. E o Sarrafiore veio de fora. O Sarrafiore não é da base O Nonato do Inter, também. Né? O Nonato eu não considero um jogador da base. Ele veio pronto do São Caetano. Ele também, veio pronto. Dá pra pensar assim. Ele treinou um mês com a base e foi pro profissional. Ele não é um jogador da base. E aí, se a gente pensar que o Internacional tem 3 jogadores oriundos da sua base numa listagem de campeonato gaúcho, onde lá no início do ano a direção falou, não, a gente vai oportunizar, é o campeonato para ter as experiências, é o campeonato para a gente fazer experimentações. Desses mais jovens, né? Porque senão o pessoal é meio chato, vai dizer pra ti que tu esqueceu do Dourado, do Moledo. Não, mas aí eu vou chegar no Dourado. Em 2016, o Internacional teve vários jogadores da base no elenco que acabou sendo rebaixado. Sim. E aí, será que aquela carga que foi posta naqueles jogadores... Porque aí eles entraram numa situação assim, ó. Vocês precisam resolver um pepino. Em 2017, quantos jogadores da base do Internacional estavam jogando a Série B? Não, nenhum. Né? O Iago jogou Só o Iago. Só o Iago. Não, mas 2015 ainda concordo mais contigo. Vai te ajudar mais ainda. 2015 o Inter só Sacha, aproveita o Valdívia. Sacha, Valdívia, Dourado e o William. Por causa do bom desempenho na Libertadores. E porque o Williams, que era para ser o titular, foi vendido. Porque o Léo, que foi contratado, não deu certo. Daí tiveram que trazer o William. Então, é engraçado, o Inter não faz um planejamento de aproveitamento dos garotos. Os como acontece. Os jogadores não entram com dentro. naturalidade, né? Entram porque precisa ter um jogador e aí pega da base. E aí tu não tem o que fazer, porque aí, querendo ou não, o jogador fica amarrado em ser obrigado a resolver, sem ter tido pelo menos uma experiência dentro do profissional, tu joga ele na fogueira. Aí, para tu fritar um jogador da base... É fácil. É muito fácil. Dá um grande abraço para o Márcio Souza, está nos acompanhando aqui. É preciso só ter bastante paciência com o Pedro Lucas. Claro, ele foi marcado porque entrou ontem, foi bem. Sofre a falta que acaba ocasionando no gol do Internacional, mas vai oscilar. Todos os jovens oscilam, vão oscilar. Vai. E assim, a mesma pressão que está sendo feita agora para colocá-lo no time não pode ser colocada depois para tirá-lo e nunca mais voltar, porque... Tem que dar tempo pro Mas, gente, pro vamos fazer uma linkagem com o Viseu. O Viseu que veio pronto. pronto. O Viseu tá entrando com 30 minutos Não de adianta, segundo tempo para não queimar. A gente tem jogadores, inclusive, mais experientes, como, sei lá, podemos estar agora indo pro campo do Grêmio, o Marinho, por exemplo, que chegou ano passado, que cometeu uma sucessão de erros dentro e fora de campo, que esse ano está correspondendo. Então, assim, pode ser que o Pedro Lucas entre esse ano e daqui a pouco o Guerreiro volta a jogar, dá certo, o Pedro Lucas pode ser um primeiro reserva. Mas nem sempre quando ele entrar, quando precisar, ele vai fazer gol, ele vai... Às vezes passa apagado, mas é preciso ter paciência com o jovem também. Ontem o Pedro Lucas não fez o gol. Ele teve a chance. O goleiro do Brasil, para mim, disparado o melhor jogador em campo, Carlos Eduardo, né, salva a bola do Pedro Lucas, incrível, né? Ele se atira na bola e salva. Mas o Pedro Lucas, ele dá bons passes, permanece ele bem faz na jogada. parede, né? E uma bola dele que foi, para mim, assim, A de peito. A primeira bola Cara, dele no jogo. poucos jogadores eu já vi fazer aquilo. Um balão, ele coloca no peito com aquele domínio do futebol, que a bola cai no pé do outro jogador e sai pro arranque. A certeza que a gente consegue ver de um jogador com potencial, no mínimo, né? Para não já colocar num patamar muito acima, que é quando toca na bola, já sente quando o jogador tem um potencial. E claro, né, a gente faz essa análise, provavelmente. O torcedor não faz, o torcedor só vai lembrar do passe de peito. O torcedor vai lembrar do passe de peito, do gol que ele perdeu, né? Mas a falta do gol do Inter é nele. É nele. Em cima dele. É a parede, ele segura o jogador, o Everton, que estava muito bem no jogo, o zagueiro do Brasil também. Até fazer a falta. E aí ele faz a falta, toma o cartão amarelo e sofre o gol, né? E essa parede dele, que foi no primeiro jogo que o Internacional precisa...
E o Pedro Lucas, no jogo contra o São Luís, fez umas 2 dessas, que é diferente dos jogadores. Ele faz a parede, que é um toque rodando e o outro batendo. Ele não é aquele que vai tentar 3, 4 toques. Ele já domina ajeitando. Ele já domina ajeitando. O Márcio Souza, ele faz uma pergunta que agora começa, é normal. O Pedro Lucas é melhor que o Damião, diz ele aqui no Facebook. A gente não sabe. A gente não sabe. Hoje, eu acredito que é aí que tá. Por exemplo, o Damião, se estivesse hoje disputando posição com o Pedro Lucas, provavelmente fosse o titular. Na minha opinião, justamente pelo entendimento de como se joga no Internacional hoje. O jogador está acostumado, entende o jogo mais precisamente. Mas o potencial do Pedro Lucas é muito grande, né? Só que a gente também não pode comparar um atleta como o Damião, que tem uma história no Internacional, tá pronto, com um atleta que tem apenas 2 jogos, São Luís e Brasil de Pelotas. Que ontem fez o primeiro jogo como profissional no Beira-Rio. E se a gente for mais chato ainda, não chega a ter um jogo, né? Não tem um jogo. Não, calma. Falando sobre como o Inter chegou nesse resultado, como o Inter venceu, o jogo foi duro. O repórter Guilherme Passo, que está conosco aqui, conta um pouco mais sobre a vitória colorada. É do alívio, veio do jeito que tinha que ser. Eram 3 jogos sem a vitória. A desconfiança sobre o trabalho já era existente. Mas na noite de ontem, no estádio Beira-Rio, Internacional e Brasil de Pelotas se enfrentaram. E os 3 pontos para os colorados vieram. Só que faltava ela não entrar hoje de novo, mas nós fomos persistentes. Odair Hellmann ainda tinha um empecilho para a partida. Era o 5º jogo da temporada que ele não conseguia repetir a escalação. Desta vez, Neilton no lugar de Potker, que teve uma lesão no nariz. E na 8ª colocação, o Internacional precisava da vitória. Começou pressionando desde os minutos iniciais. D'Alessandro parou na zaga. Trellis, em boa defesa de Carlos Eduardo. O goleiro Chavante, que nada pôde fazer quando Rodrigo Moledo aproveitou a sobra da bola para colocar no fundo da rede. Mas o zagueiro colorado estava em posição irregular. Carlos Eduardo começava a ser o personagem da partida. Em mais uma jogada, impediu o Internacional de abrir o placar. Nico ainda tentou de calcanhar para Trellis. E da intermediária, quem arriscou de longe foi Cuesta. E na última chance do primeiro tempo, o goleiro Chavante parou Edenilson. No segundo tempo, o Inter tentava, sempre com cruzamentos na área. Odair Hellmann tirou o atacante Santiago Trellis e colocou o jovem Pedro Lucas de centroavante. E a bola realmente não entrava. Nico Lopes, em jogada individual, novamente parou em Carlos Eduardo. E dando espaço para o contra-ataque, o Brasil quase aproveitou. Souza bateu para fora. Depois de 3 jogos, algumas chances desperdiçadas. Até que, enfim, o gol do alívio. Rodrigo Moledo, aos 30 minutos do segundo tempo, abriu o placar. Depois do bate-rebate na área, Moledo aproveita o rebote do goleiro e faz o único gol da partida. 1-0 Internacional. Acho que estava na hora, né? Os outros jogos também eu tive algumas oportunidades. Hoje tive 2 oportunidades e uma valeu, então foi importante esse gol para a gente dar sequência agora no campeonato. Eu acho que o principal da vitória, além, evidente, né, dos 3 pontos, e por isso é ter a tranquilidade, né? Ter a tranquilidade para trabalhar, ter uma semana aí de mais tranquilidade para ir fazer um jogo difícil lá contra o Juventude. Então, os 3 pontos e a vitória, principalmente, é por isso. A vitória é sempre importante, né? A gente tem que, eu sempre falo para eles, vamos corrigir ganhando. O futebol sempre tem que corrigir. A pressão aqui no Internacional ela vai sempre existir, e principalmente quando a gente fica muitos jogos sem conseguir a vitória. Agora nós aqui somos profissionais, nós não podemos lidar com deixar essa pressão entrar, nós temos que ter convicção, trabalhar, corrigir como a gente corrigiu a bola parada. Melhoramos nesse aspecto na bola parada e acabamos não sofrendo mais nenhum tipo de perigo, ou fomos muito bem nessa fase do jogo, e é assim que nós vamos evoluindo nas outras fases do jogo. A gente precisava da vitória para a tranquilidade, né? O nosso trabalho é muito bom dentro do nosso vestiário, dentro do nosso dia a dia.
Mas a gente sabe que o futebol é resultado e a gente precisava vencer de qualquer forma e foi o que aconteceu e agora é descansar porque em Caxias é difícil jogar e a gente precisa dos 3 pontos lá. Pois é, né? No próximo jogo do Inter é contra o Juventude fora de casa. Bom, a gente viu a matéria do Guilherme, né, sobre o jogo de ontem, mas tem uma condição do Odair que me chamou muita atenção, que eu queria ainda colocar em debate pra gente aqui, né, no Virando o Jogo hoje, que é a seguinte: o Odair diz que o Inter precisa corrigir os erros vencendo. Ou seja, as derrotas, os resultados negativos também atrapalham para a boa continuidade do trabalho que ele tem feito no Internacional. Se é bom ou se é ruim, acho que aí é outro debate, né? Mas é engraçado, né, que um treinador com 15 meses de trabalho faz uma análise de que ele só consegue corrigir ganhando, porque se perde, ele não vai corrigir. Ele precisa dar uma solução automática. E solução automática a gente sabe que não existe, né? E aí dentro disso, para a sorte do Inter, tem essas semanas cheias agora no Gauchão para dar uma corrigida de rumo. E o Odair decidir o que ele vai fazer, né? Se vai continuar, se vai realmente abrir mão dos 3 volantes, o que eu entendo que é o mais correto. Está na hora de abrir mão um pouquinho dessa segurança de ter 3 volantes, de jogar um pouco mais reativo, buscar o jogo mais rápido, porque o Inter perdeu alguns jogadores característicos, perdeu o Patrick, perdeu entre aspas, né, perdeu na questão de qualidade mesmo, um jogador que não está dando a resposta que deu ano passado, e sem o Patrick esse tripé de volante já não funciona da mesma forma. Então acho que essas semanas cheias de campeonato vão fazer bem para o Internacional, bem para o Odair, porque eu acredito que ele enxerga muito bem o jogo, então acho que ele agora dentro tem tempo do grupo para trabalhar, consegue, né? Com o tempo acho que ele vai conseguir encaixar as peças. O campeonato melhor. de tiro muito curto, né? O Campeonato Gaúcho agora com 11 rodadas apenas, né? A gente já está na 6ª rodada, sim. A próxima rodada já é a 6ª. Encerra hoje até a 5ª rodada, na verdade, né? Tem um jogo hoje ainda. São José. São Luís e Novo Hamburgo, isso aí. Né? Lá em Ijuí. E já no final de semana a gente já tem a 6ª rodada. Tem a Recopa Gaúcha, né? O Grêmio contra o Avenida também. O tempo é muito curto também para o início de ano. E daqui a 2, 3 semanas já tem a Libertadores da América. É uma correria, não tem o que fazer. Mas dentro dessa ideia do Odair abrir mão dos 3 volantes que ele tem, eu acho que isso aí já era, né? Eu acho que ele ainda consegue trabalhar jogando com 3 volantes, mas de uma maneira diferente. Eu acho que entra River Plate e ele bota os 3 volantes novamente. Só que é que na minha visão a característica de um deles facilita para o Odair mexer no esquema sem precisar mexer nas peças. Ele pode ter um Dourado e um Richelli, que são 2 jogadores de muito mais marcação, fechando uma linha de 2, e ele ter o Edenilson jogando pelo lado direito. Mais se ele precisar, bem solto, se ele precisar, o Edenilson pode voltar e recompor uma linha de 3. Porque tem preparo físico também. Porque ele tem preparo, ele consegue porque fazer ele consegue fazer. O Edenilson consegue. E ele tem a capacidade de ser um jogador mais efetivo do meio para frente do que, por exemplo, o Patrick. O Patrick, do meio do ano passado para cá, foi um jogador que vem em decréscimo de qualidade. Ele perdeu justamente essa característica de voltar. O Patrick não deu conta do tirão, né? Não ele aguentou. Conseguiu ir bem no início e aí quando deu o tirão ele... Que é uma das grandes preocupações desse ano, Diogo. O Internacional em 5 rodadas, 4 foram com o time titular e vai chegar lá em dezembro com praticamente o time titular. Praticamente. Vai chegar lá em dezembro com 4 competições, Campeonato Brasileiro, isso é uma Gaúcho, coisa que eu tenho preocupação também. Sabe? É uma grande preocupação. Eles não vão aguentar em novembro. Perguntaram pro Moledo nas zona mista sobre isso e o Moledo até disse que não sei o quê. Mas a gente que agora sabe é muito pesa, cedo ainda, né? É difícil precisar, mas vai chegar no meio do ano ali, tem aquela pausa para a Copa difícil, América. Gente. E depois a Copa América é uma correria no Campeonato Brasileiro que não acaba mais, gente. falou. Mas quer ver uma coisa? A gente tem... Por que a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro começam com o Sub-23, com a transição, com reservas das 3 primeiras rodadas? Para ter uma pré-temporada de 1 mês dos titulares. Que é o calendário brasileiro é uma vergonha, né? O Odair afirmou, o planejamento continua o mesmo, Não continuou, não. Perderam os 2 jogos, mudou total. Sim, mudou tudo. Mas ele queria mudar o time nas 4 primeiras rodadas e na 3ª e na 4ª o titular já entrou em campo e na 5ª também. Porque, como ele mesmo entende, é resultado. É resultado. Mas se a gente for fazer uma conta, o Internacional ele pode jogar mais
esse ano do que jogou no ano passado. Vai jogar com certeza. Se ele chegar em todas as finais. Não, mas na Copa do Brasil, ano passado, ele jogou a primeira fase também, né? Ok. Foi eliminado nas oitavas. Mas aí ele tem... Antes das oitavas. Mas aí ele tem na contrapartida as 6 primeiras rodadas da Libertadores que ele não teve ano passado. Não, já vai jogar mas mais. eu acho que depende também de... Não, no caso, vai jogar mais. De onde Já. o Inter for no Gauchão, né? Porque ano passado o Inter caiu nas quartas. Nas no quartas? Gauchão. Se o Inter chega na final do Gauchão, por exemplo... compensa com a Libertadores. Compensa. Isso aí. E a gente tem toda a a análise. participação do Inter ano passado, por exemplo, na Copa do Brasil... Entendi. Compensa esse ano com a fase de grupo da Libertadores. Sim. E o mesmo no Gauchão. Só que E a a mesma fase de coisa no grupos da Gauchão. Libertadores, o Internacional ficando em terceiro no grupo, vai pra Vai pra Sul-Americana, Sul-Americana. que compensa e vira um rolo. Inevitavelmente tem mais calendário que o ano que vem. Que o ano passado. Tem. Ano passado, não tem dúvida. Mandar um grande abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando no Facebook, José Carlos Torres, nosso grande colega e amigo, está nos acompanhando. Um grande abraço pro Marco Aurélio, dizendo melhor opção da TV pelo Facebook, estou adorando. Parabéns para vocês. Obrigado, Marco Aurélio, participando com a gente aqui no Facebook. Um grande abraço para o meu irmão, né, Arthur, que está nos acompanhando por aqui. Né, ontem esteve lá no Beira-Rio para assistir a partida. O Luan Oliveira diz assim, olá, Diogo, pessoal da mesa. O que vocês acham dos pontos positivos do Campeonato Gaúcho até aqui e pontos negativos que seriam da dupla Grenal? Cada vez mais embaixo ou em cima? Nem a arbitragem, vai bem ou vai mal? Onde é que está o Rogério, quer saber o Luan? Hoje ele pegou uma folguinha. O Inter, o Giovanni Gomes, o Inter até teve volume de jogo e boas chances de gol, mas faltou capricho para ser uma goleada. Ligado aqui de Teresina, no Piauí. Nossa! Grande Cristiano, o grande Giovanni participando com a gente. O Cristiano Webster, boa tarde a todos. Márcio Fraga quer saber da gente, não assistiu o jogo de ontem. Quem foi o melhor em campo pelo Inter? Pelo Internacional? Pois é curioso, né? Porque o melhor em campo ontem escolhido pela associação foi o Carlos Eduardo, né, o goleiro. Acho que nas rádios também foi o escolhido. Gente, o melhor em campo foi o Moledo que fez o gol. Mas eu vi elogios ao Rodrigo Dourado. E... Eu não sou fã do futebol do Dourado. É que eu acho ele muito lento para a saída de bola do Internacional. Mas é que ele não tem que mais sair. rápido. Mas é que daí tira o tripé, tira o Patrick, muda a função. O Dourado tem que aprender a sair, ele não sai. Se tu for tirando todo mundo, fica ruim pra ele. Mas aí sobra pra ele, tu entendeu? Sobra pra ele. No caso, fica ruim pra ele. Fica ruim pra ele. O Odair precisa achar um jeito de que o Dourado seja essencial, como ele foi, por exemplo, no ano passado, sendo o primeiro volante do Inter, e que a função do Dourado é desarma e larga pro lado. Sim. E alguém que faça a saída. O Dourado é o típico volante que potencializa com um ótimo volante de saída de bola. Sim, saída de bola. É isso. O Dourado, ele não é aquele jogador que o Internacional vai pro abafa contra o Brasil de Pelotas, ele está centralizado, ele vai pegar a bola, jogar pra esquerda, pra direita, ele vai rotacionando. O Dourado não sabe fazer isso. Ele é perfeitamente marcador, mas ofensivamente... O chute do gol do Inter, que o goleiro Carlos Eduardo falha, é um chute mascado do Dourado. Mascado do Dourado, não tem o cacuete não é uma bola forte. Como característica ofensiva do Dourado, eu destacaria só a bola aérea. Eu acho ele bom na Fez bola gol aérea, Grenal, ofensiva. Mas que ele evoluiu muito porque ele era bom defensivamente. Claro. Mandar um grande abraço pro Douglas aqui de Caxias do Sul, nos acompanhando, mandando um recado pra gente no WhatsApp. Para quem não vai sair de Porto Alegre, a Estação Verão Sesc é uma ótima pedida. Estação Verão Sesc também está em Porto Alegre nos finais de semana de janeiro e de fevereiro, com diversas opções gratuitas para o esporte e para o lazer. São quadras esportivas, ginástica, empréstimo de bola e raquetes de frescobol. Muito mais para você curtir. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias. Participe você também. A programação completa está no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Aparecendo aí para você na sua tela, sesc-rs.com.br. Realização da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fecomércio RS. Estação Verão Sesc em Porto Alegre. Muito mais diversão para o seu verão. Vamos ao recado do Zafari e a gente volta para falar um pouco do Grêmio aqui no Virando o Jogo.
é sempre bom dar uma passadinha no Zafari, né? Hoje é dia aí, provavelmente, que eu vou, né, ter que ir lá no Zafari, né? A mulher pede, o cara tem que, né, não tem muito o que fazer. Dia 5? Dia 5, hoje o pessoal tá com o burro na sombra, né? Alguns. Bom, no Grêmio não teve jogo, o Grêmio jogou no domingo apenas, né? Venceu por 3-0 a equipe do Caxias jogando fora de casa. Mas a pauta do momento, além dos bons resultados, certamente seja a compra da Arena, né? Que o presidente Fábio Koff, saudoso presidente Fábio Koff, que, né, não está mais entre nós, tentou por muito tempo e quem sabe o presidente Romildo Bolzan Júnior possa fazer. Ele gravou um vídeo no final de semana, a gente acompanha aqui no Virando o Jogo, para poder falar um pouco mais sobre a quantas anda esta tentativa do Grêmio de compra da gerência da Arena. Nos dias de hoje retomamos esse processo, o Grêmio como protagonista da aquisição da operação e do estádio. E nesse momento enviamos esforços junto ao Tribunal de Contas do Estado, junto ao Ministério Público, agilizamos reuniões, trocamos informações, reabrimos o debate com os bancos para estabelecer a possibilidade de reestruturar a operação financeira que foi feita desde o presidente Koff para a aquisição não apenas do estádio, mas também do terreno que garanta os direitos sobre as 3.500 vagas de estacionamento, e o Grêmio é proativo nesse sentido. Esta semana tivemos com o prefeito Marquesan no Tribunal de Contas, tivemos também no governador Eduardo Leite, manifestamos essa intenção. O Ministério Público participou dessa reunião. Com o Ministério Público temos um termo de entendimento onde enviaremos esforços comuns e recíprocos juntos para que possamos atingir esses objetivos, e todo mundo sabe que não há mais possibilidade de reviver o negócio como originalmente foi concebido na licença original. Mas hoje há uma outra elaboração, um outro negócio, um objeto menor, e, portanto, todos com sensibilidade para entender isso, nós concluímos o processo do entorno. E, concluído o processo do entorno, reabriremos definitivamente a possibilidade de homologar essa situação, reabriremos a possibilidade de adquirir definitivamente a operação do estádio. Estamos trabalhando muito forte para isso. Estamos trabalhando de uma maneira muito afinca, de uma maneira muito dedicada e, principalmente, de uma maneira muito obstinada para buscar esse objetivo e, definitivamente, termos o estádio de propriedade exclusiva do Grêmio e, a partir dali, a torcida não só pagar o estádio, mas a torcida melhorar também o perfil de arrecadação e se adonar daquilo que devidamente é nosso e é o nosso patrimônio. Vamos continuar essa luta e faço esse esclarecimento para que as coisas fiquem muito justas, muito claras, muito corretas e que a torcida seja informada de como andam as situações, que não são fáceis de fechar, mas o Grêmio proativamente atua para que isso aconteça em curto espaço de tempo. Bom, o presidente Romildo Bolzan Júnior aí falando sobre uma pauta que acho que todo torcedor do Grêmio pensa na compra da Arena, né? Eu não sei se é diferente, o pessoal pode participar com a gente no WhatsApp, também no Facebook, mas é uma cartada que o Romildo está tentando para encerrar o seu mandato, né? Porque tradicionalmente aí, eu acho que o que se esperava dele ele fez, talvez até mais além, né? Ganhou 2 títulos importantes, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. O Grêmio trabalha como importante também o título do Campeonato Gaúcho, né? Eu acho bem mais abaixo desses outros 2, mas a compra da Arena seria para fechar com chave de ouro. Mas o Otávio falava muito bem, enquanto a gente viu o vídeo do presidente Romildo, né, que ele gravou, postou nas suas redes sociais, são alguns pontos que têm que ser levados em consideração primeiro para que isso seja fechado, né, Otávio? O primeiro passo que ele cita é o entorno da Arena, que como quem foi no jogo do Grêmio contra São Luís, quinta-feira, viu como é que é a situação do entorno quando cai qualquer água do céu aí por meia horinha, como é que fica aquele entorno. Então a primeira situação que o Grêmio quer resolver é esse entorno da Arena, né? Ajeitar aquilo, a alça de acesso que ele quer fazer, enfim, e aí depois sim o Grêmio poder gerir a Arena, porque a torcida muito se pergunta, né, o ingresso é caro, mas o jogo é de gauchão e o Grêmio não pode baixar o ingresso, não faz promoção disso ou daquilo, porque não depende do Grêmio. E o que o Romildo quer nada mais é do que o Grêmio tomar as decisões quanto aos custos de ingresso, quanto aos valores das coisas que são consumidas lá dentro, tudo, nada é do Grêmio hoje. O que o Grêmio quer é poder modificar os planos de sócio, tudo isso o Grêmio quer conseguir fazer. Mas é um processo bem árduo que... É muito complicado porque isso depende muito de políticas públicas, né? Depende tanto do governador quanto do prefeito da cidade, porque sim, todas aquelas residências em volta
No plano da OAS e todas as questões de revitalização, de fazer a urbanização de parques lineares também, tem casas que nem a BITS tem. Como é que tu vai tirar a pessoa de lá se a pessoa está tentando uma BITS? Primeiro você tem que regularizar onde a pessoa está, para daí tirar ela de lá e levar depois para outro passar a lugar. posse, para fazer uma via nova. E tem aquela área dos prédios. A área dos prédios também não tem a BITS. A área dos prédios ali do lado da arena também não tem a BITS, né? Então, isso aí chama atenção. Mas dentro dessa condição de construção do entorno da arena, né, eu acho que uma coisa também importante que a gente não sabe quando vai terminar, o ministro esteve em Porto Alegre e disse que talvez só para o ano que vem, é a ponte do Guaíba ali também, né, que está gerando um caos para quem tenta se deslocar naquela área ali da Voluntários da Pátria. É um caos para nós que tentamos ir para o CT do Grêmio no dias de treinamento. Até esse fim de semana é bom ficar atento, dar uma buscada aí, porque vai fechar aí esse fim de semana e no outro, a partir da meia-noite de sexta para sábado até domingo, fica fechada a freeway nos dois sentidos ali na região da ponte. Porque eles vão botar uma peça muito grande ali em cima que eles vão bloquear totalmente. E aí, querendo ou não, além desse transtorno todo da questão da ponte, está demorando mais ainda justamente porque tem a dificuldade de remover aquelas pessoas que estão ali. Aquilo ali é o que vai atrasar tudo. É o que vai atrasar, é o que vai acabar atrasando tudo. Pode demorar 10 anos. Não, e ali é um ponto que assim, ó, não tem como tu defender nenhum dos dois lados, né? Porque as pessoas que estão ali, né? Elas moram ali, e quem quer terminar a obra pública precisa que elas saiam. Para tu tirar, tu tem que fazer uma outra reabilitação, uma habitação de interesse social em uma outra região da cidade, que vai trazer um transtorno para aquela região da cidade, que é como aqui nós estamos aqui na Rua Paraíba, né? Tem a Vila dos Papeleiros aqui, que são habitações sociais, pessoas que foram deslocadas para cá. É um transtorno que é gerado. Só no Brasil é que coisas para melhorar o país geram transtorno. Porque a gente tem uma burocracia que é muito, muito, muito grande para qualquer coisa, para qualquer processo, e ao mesmo tempo, quando fazem uma realocação de uma família, largam lá e abandonam e nunca mais voltam. Então é difícil o desenvolvimento dessas famílias em qualquer lugar. Só nessa perspectiva que nós estamos falando um pouco da construção civil, às vésperas da inauguração da estátua de Renato, se o presidente comprar a arena, já pode mandar fazer a própria estátua, né? Não, bota o naming rights dele. A arena do Romildo. Olha, ele, na entrevista que ele nos deu aqui no Virando o Jogo no fim do ano, ele colocou como um dos principais objetivos a compra da arena, que ele, no entender do presidente Romildo, seria o peso da conquista de um campeonato para a torcida do Grêmio. O nosso telespectador, o Douglas, aqui de Caxias, no WhatsApp, ele diz: o Romildo é um mito, esse é outro que merece uma estátua, o cara é um baita de um gestor. Disse ele por aqui. A estátua do Renato que está para o dia 25 de março, né? Isso aí. 25 de março. Tá quase. Olha, daqui a pouco, né? Imagina. O Renato quase saiu 2 vezes, ela continuou sendo feita. Tu já pensou pro torcedor do Grêmio o dia 25 de março ficar né, como um balizador para estátua e quem sabe também um mês para o Romildo anunciar aí a compra da arena, porque tem algumas informações que dão conta de que está muito perto isso. Não é uma coisa que está distante, é uma coisa que está muito próxima. Já houve reuniões com uma série de instituições, Ministério Público, bancos, então não é uma coisa assim que está longe da realidade, está mais perto do que a gente imagina. Até porque vem sendo tratado há muitos anos, né? Desde o presidente. Sim. Será que por esse ponto de o presidente Romildo estar buscando a aquisição da gestão da arena... Eu sei onde tu vai chegar. Vem diminuindo o investimento na equipe? Mas eu acho que com o investimento da equipe, claro, não é um investimento milionário, mas a gente também demorou muito para achar nomes que valeria pagar. O Thiago Neves, claro, é uma exceção, valeria pagar os 40 milhões nele. Mas o Grêmio conseguiu, acho, tá mostrando o resultado nesse início da temporada com os jovens criados em casa. Não, mas tu não precisa gastar milhões. Não, eu também acredito que não precise. Mas aí o torcedor chega e diz assim, ó, porque uma das perguntas recorrentes que a gente responde lá, principalmente na madrugada da Grenal, é: por que o Grêmio não busca um armador? E aí eu questiono. O torcedor tem essa necessidade, né? O Grêmio hoje, na minha visão, o Grêmio hoje tem 3 armadores. Torcedor. Luan, Jean-Pierre e o Tony Anderson.
E mais o Maicon dentro de campo, ele se precisar. O torcedor O gosta. Tassiano pode fazer, o Maicon pode fazer, daqui a pouco o Matheus Henrique é um cara que pode fazer. É que o criador não necessariamente precisa ser o 10, né? É que o torcedor gosta de ir no aeroporto buscar jogador. E daí, é o imaginário, né? De um ídolo. Tá ali, precisa chegar um jogador com um discurso inflamado, os jogadores já estão no Os jogadores estão em casa. É a pergunta que vem no nosso Facebook aqui, ó, do Rodrigo Teixeira. Boa tarde a todos os amigos do Virando o Jogo. Pergunto a vocês se o Everton e o Luan chegaram no Grêmio há muito tempo ou se já chegaram prontos. O Everton veio do Fortaleza, mas o Grêmio lapidou. 2013. Isso, o Grêmio lapidou. O Everton. E o Luan também veio, né, de fora, veio do futebol de São Paulo. E o Grêmio também lapidou ele. O Grêmio faz um processo de captação, né? Que eu acho que é diferente, mas é bacana também. Os clubes vão na Copa São Paulo, por exemplo, que tem lá 100 equipes jogando, mas aí lá eles captam alguns jogadores. O Arthur, por exemplo, é um processo de formação. Daí é de formação. O Pedro Lucas, no Internacional, é um processo de formação. Está há 11 anos. Existe ainda, mas o Dourado, por exemplo, o Dourado está sendo formação. O Dourado está sendo citado aqui pelo Sérgio Luiz Ritt. Mas tem muito trabalho de captação hoje, porque é um pouco mais... Tu pega um jogador que já não está tão cru e não é uma resposta mais rápida, né? Um jogador que vai ficar 1 ou 2 anos nas tuas categorias de base e tu já vai lançar profissional e talvez vendê-los. O Sérgio Luiz Ritt está dizendo pra gente não ser chato e não pegar no pé do Dourado. Diz ele aqui. Não, mas tudo bem. Nós não pegamos no pé, só uma pessoa daqui. Qual foi o nome dele? Sérgio? Sérgio Luiz Ritt, nosso super fã. Sérgio, super fã, é legal, tem estrelinha lá no Facebook. Sérgio, eu só falei que ele não é um bom jogador ofensivamente, mas defensivamente ele tem qualidades superiores para estar na seleção brasileira. Dá pra dizer que ele é incontestável defensivamente. Não, defensivamente ele tem. É um dos jogadores que mais desarmam no futebol brasileiro. É o Rodrigo Tanto é que foi eleito um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Só que para sair com velocidade, para armar jogo e para pressionar a equipe adversária... Não, aí não tem como. A gente falou tanto de garotos, daqui a pouco a gente vai voltar então e falar um pouco sobre a Seleção Brasileira Sub-20, que está praticamente eliminada, e também do futebol feminino, né, que ontem apresentou o time do Internacional para a temporada 2019. Banrisul Digital é um aplicativo completo para você simplificar a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e a gente volta para encerrar o Virando o Jogo desta terça-feira. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pois é, né? Viaje com tudo com o Sesc. Bom, sobre a seleção sub-20, antes que a gente fale um pouco sobre ela, eu acho que eu vou ler uns recados por aqui que chamam a atenção já, porque o telespectador também quer ter informações sobre isso. O Douglas, né, que é o nosso ouvinte lá de Caxias pelo WhatsApp, ele disse assim, ó, ontem no jogo da seleção de base, o goleiro do Grêmio, Felipe, foi um destaque e o TT foi titular. Né? Manda um abraço para minha mãe, a Maria Odete. Olha aqui, ó, boa tarde. Quando o Brasil Sub-20 tiver uma seleção com jogadores... Vamos lá, WhatsApp, me ajude. Com jogadores mais distribuídos por região, não ficando só na mão de empresários e técnicos que são patrocinadores pelos mesmos, nós não iremos a lugar nenhum. Né, o pessoal participando com a gente no WhatsApp, também no nosso Facebook, né, RDC TV Digital. Que loucura a Seleção Brasileira Sub-20, né? Ontem perdeu para a equipe do Uruguai no último minuto, um golaço, né, de fora da área, né? Mas chamou a atenção, o Brasil tomou 2-0, depois empatou no 2-2 e aí tomou o terceiro gol. Olha, eu não consigo ver perspectiva no que a gente está vendo na Seleção Brasileira Sub-20 e é a última categoria antes do principal, né? E o futuro está ali. É meio engraçado isso, porque você pega, são jogadores muito talentosos e alguns já no profissional, né? Você tem o principal jogador da seleção que não jogou ontem porque foi expulso na partida porque anterior. Mentalmente não teve condições de aguentar. O Rodrigo dos Santos, quando eu assistia o Brasil contra a Venezuela, dizia, mas qual outra seleção já tem um jogador aí vendido para o Real Madrid como o Brasil tem? Então, como é que pode jogar tão mal?
Como é que é muito desorganizada, é muito talento individual, não tem você não consegue enxergar uma equipe na seleção brasileira. Individualmente eles são destaques em todas as equipes na categoria de base. O Lincoln fez o gol que tirou o Grêmio da Copa do Brasil. O Rodrigo, um dos melhores jogadores de base do futebol mundial, dá pra dizer. Um jogador de 40 milhões de euros, né? É um jogador de 40 milhões de euros. O TT é um jogador que vale milhões. Recebeu proposta agora milionária. O Felipe Migliorari do Grêmio, um grande goleiro que salvou o Brasil. Vem salvando o Brasil, de fazer pior jogador. O Brasil não tomou contra a Venezuela. O Brasil não tomou a goleada para a Venezuela por causa do Felipe. O Brasil não perdeu para a Colômbia nessa fase por causa do Felipe. E ontem o Felipe não teve culpa da derrota, né? O Uruguai é muito superior. Acho que a melhor seleção dessa competição é o Uruguai, depois a Venezuela, né? Curiosamente, né? O pessoal aí tá bastante chateado comigo que eu elogiei a Venezuela, mas a Venezuela é vice-campeã mundial, perdeu para a Inglaterra, né, na categoria sub-17, 2 anos consecutivos indo para o Mundial. O Brasil não vai para o Mundial desde 2015. Então, né, eu acho que a gente pode comparar por aí. E o trabalho que a Venezuela faz de formação de base pode não estar dando resultado, né, ainda na seleção principal, mas tem uma série de jogadores do principal que estão distribuídos pelo mundo. E ainda, né, são jogadores que daqui a pouco podem pintar em clubes brasileiros aí, né? Porque o Guerra mesmo, né? O próprio Guerra, mas você pega... Serras. Eu não sei o que acontece na seleção de base, não sei se daqui a pouco justamente os jogadores já terem um status aqui no Brasil, isso já suba para a cabeça e eles já não tenham o mesmo esforço que tem nos clubes, não sei o que se passa. O treinador também não é bom, talvez é muita teoria, não entende também a cabeça do jovem, porque são jovens e tem um ritmo diferente, eu não entendo, mas você não consegue enxergar uma equipe de futebol o Sérgio Luiz Guitt está falando pra gente no Facebook aqui que essa seleção sub-20 para ele é uma vergonha e que enquanto estiver na mão dos empresários gananciosos vai ficar nessa nhaca. E que quando o goleiro é destaque de um time é porque a nhaca é braba. Sabe que uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é o próprio trabalho extra-campo da categoria de base do Brasil, da seleção brasileira. Perfeito. Porque se a gente for pegar o jogo contra a Venezuela, que é um jogo emblemático, o Brasil perde por 2-0, os jogadores do Brasil perdem a cabeça ao final do jogo. Tem uma cena desse jogo... O Rodrigo dá uma tesoura... Tem uma cena desse jogo, antes do Rodrigo dar uma tesoura, que é a seguinte: o técnico, o Amadeu, diz para os jogadores, pega a bola e quando der, toca para o Rodrigo. E o Brasil perdendo. Não tem como o Rodrigo não perder a cabeça. Não, a carga emocional que está depositada em cima dos jogadores da seleção brasileira de base, ela é tão grande, muito grande, que se tu não tiver um trabalho psicológico bem feito, por mais que seja só naquele período de competição, porque tu não tem como fazer um acompanhamento com jogadores de clubes variados, mas dentro daquele período de competição, se tu não fizer um trabalho psicológico bem feito com os jogadores... Trabalho de formação. Isso acontece. E nesse trabalho de formação também tem um grande problema, que é essa questão de toca para o Rodrigo. Quantos jogadores ali são protagonistas nas suas equipes, tanto na categoria de base, às vezes até no profissional? Ele não vai querer tocar para o Rodrigo. Claro que ele não quer ouvir o treinador. Não é o toca para o Rodrigo. Ele não tá nem Rodrigo não é o Neymar. Ele vai lá ver o saldo. Vamos falar em valores assim. O Rodrigo ganha R$200 mil por mês. O moleque tá ali ganhando 2 mil no clube. Tá na mesma seleção. Ele não quer tocar a bola pro Rodrigo, ele quer resolver. E dele vai lá errar e acabou a seleção. Pra ele também chegar nos 200 mil do Rodrigo. Sabe? Tem todas essas questões. É muito difícil essa gestão do grupo de jogadores tão jovens e um treinador que também não consegue armar bem a equipe, né? Claro. Uma equipe que não consegue. Você pega um contra-ataque do Brasil, é um jogador aberto de cada lado, longe um do outro, não consegue organizar um ataque, sabe? E a defesa é desorganizada e fraca, é uma bagunça. Eu que acompanho o TT aqui na categoria de base do Grêmio, achei ele perdido dentro de campo. Totalmente mal posicionado, correndo para sabe? As 2 partidas que eu vi dele na seleção, cara, é um outro jogador. Não é nem perto daquele que a gente imagina, né? Falando em formação e construção, Guilherme, ontem lá no estádio Beira-Rio, o Internacional anunciou o seu time feminino para 2019 e fez todo um trabalho de acompanhamento. Antes que você fale, eu só quero já deixar uma crítica dita antes de você falar.
poderiam ter, né, divulgado melhor, ter dito para toda a imprensa que ia acontecer e mais. Eu acho que não é nem para a imprensa, porque para a imprensa, para a gente é relevante qualquer pauta. Mas ela é relevante quando a gente consegue passar para quem nos acompanha. Seja o telespectador, seja o ouvinte, seja o leitor, não interessa. Mas ontem, quando as meninas do Inter entraram em campo para se apresentar oficialmente, ninguém sabia. O torcedor do Internacional ficou assim, o que está acontecendo? Quem são essas meninas que estão ali? Claro, é óbvio, né, que o torcedor viu e entendeu que era o futebol feminino do Internacional. Mas demorou, poderiam ter sido, né, sabedores anterior da situação, e isso aí prejudica um pouco também na divulgação, né? Ah, prejudica, claro, mas um trabalho até pioneiro aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, Diogo? Claro, essa questão da divulgação, ela ocorreu poucas horas antes da partida, quem estava ao vivo não conseguia mudar a pauta, vamos chamar assim, não consegue tirar um programa que está debatendo um outro ponto do Grêmio para falar do futebol feminino do Internacional. Mas sim, o presidente Medeiros até fez a foto com ela oficialmente no gramado, com elas oficialmente. As gurias coloradas, que no passado ficaram por um jogo de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, perderam em casa para a equipe do Vitória, na final do Campeonato Gaúcho, perderam nos pênaltis para a equipe do Grêmio, o Grêmio que já se reapresentou há 2 semanas atrás, e agora inicia um novo processo, com um treinador novo, Maurício Salgado, que veio do Audax, lá de São Paulo. Ele é o treinador da Seleção Brasileira Universitária, é um treinador com muita bagagem, veio talentos de fora do Brasil, o Internacional teve investimento, subiu o salário de vários jogadores que eu fiquei sabendo, tem salários de jogadores que me impressionam pela instituição internacional, sim, elas merecem muito essa valorização, e o Internacional conseguiu valorizá-las de forma, e agora é isso, o Internacional começa o Campeonato Brasileiro em março, pega equipes como o São Paulo, que contratou a Cristiane que recusou uma proposta milionária do Barcelona para fazer o futebol feminino no Brasil crescer, e são 4 vagas, e o objetivo da Duda, que é a dirigente do futebol feminino, é que ela só vai largar o Internacional quando a equipe for campeã da Libertadores. A Duda, que é a grande jogadora da história do Internacional, né, e está agora como uma dirigente, né, uma diretora executiva do trabalho que o Internacional está fazendo, e é um detalhe, claro, é triste a gente falar isso, porque o futebol feminino merecia mais destaque. Mas também os clubes do Brasil, eles têm se incentivado a ter o futebol feminino e se obrigado a ter, porque a Conmebol, né, cobra para que os clubes tenham futebol feminino agora, para que possam jogar também as suas competições. Se tem que ser desse jeito, a Forceps pelo menos vai formar o futebol feminino de alguma maneira. Mas só nessa questão, vamos bater um pouquinho, só bater um pouquinho, porque não faz mal. Gente, só para você aí de casa, você que não sabe, você que não acompanhou, a final do Campeonato Gaúcho no ano passado, no estádio Beira-Rio, tinha cerca de 6 mil pessoas. Só que a comemoração, quando a capitaba do Grêmio subiu para levantar o troféu, era uma mesa de escritório. Então a federação tem que ajudar um pouquinho também. Tem muito a melhorar. A CBF tem que ajudar um pouquinho. Não é Grêmio Inter. Se é para fazer, mas pelo menos que façam direito, então, né? Organizado, bem feito. Bom, senhores, muito obrigado pela participação nessa terça-feira. Nós voltamos amanhã com o Virando o Jogo aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Você fica agora com o Virou Moda, na agradável companhia da Lickley. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul.